Louvado seja o Senhor nessa noite. Mais uma vez nos reunimos aqui para adorar, para engrandecer, para bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor. Está no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 5, em nome do Senhor Jesus, versículo 27 em diante, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mateus 5, 27, para a glória do Senhor Jesus. Nós iremos ler até o versículo 32, para a glória do Senhor. Nós iremos estar meditando. Nós estamos no ano da família, onde declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo é a palavra de Josué, que está no livro de Josué 24, 15, onde declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa noite eu queria colocar por tema sobre algo muito importante, e é algo que Jesus ensinou, e é algo que nós temos que seguir esta palavra, pois é a palavra dele como palavra final. O tema de hoje é o que Jesus pensa, ou o que Jesus diz sobre adultério e divórcio. O que Jesus fala sobre essas duas questões? Jesus é a favor? Jesus é contra? Permite-se casar mais de uma vez com outra pessoa, mesmo em adultério, ou porque não deu certo, tem que separar-se? Então nós estamos trabalhando sobre família, falando sobre a família, a qual a palavra do Senhor nos orienta. E nessa noite eu queria ler o texto do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, do versículo 27 a 32, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu entrego em tuas mãos, Senhor, esta palavra de vida, esta palavra de poder, essa semente que sai da tua glória para as nossas vidas. Queremos, Senhor, andar debaixo da tua vontade. A tua palavra é a verdade, Senhor, e somente nela nos basearemos para te servir, para te adorar, para te seguir, Senhor, pois somos filhos teus, servos teus, e queremos andar conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Nos dias de hoje, nós temos enfrentado muitas situações dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E para nós chegam pessoas de todos os tipos. Vivemos um tempo de avanço, na verdade, um avanço de decadência na área de relacionamentos. É algo que tem se perdido no meio da nossa sociedade. E eu sempre digo, e nós temos que entender, os irmãos estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, aí o Lúcio, a Débora, a irmã Márcia, a irmã Sônia, e os demais irmãos que estão aí conosco acompanhando. Tem mais 5 pessoas aí, não consegui ver, quando eu estive ali no momento de oração, para falar o nome de todos, mas vi esses 3 irmãos aí acompanhando. Tinha mais 5, louvado seja Deus. O que eu queria dizer? Nos dias de hoje, a nossa sociedade tem recebido
né, uma liberdade de relacionamento sexual muito grande. As pessoas têm vivido hoje, ao invés de casarem, elas começam a namorar, e o namoro deles não é para o conhecimento um do outro, não é para se familiarizar com a família um do outro, mas eles já começam a se relacionar sexualmente, eles começam a ter uma vivência de casados, ainda solteiros. Outros começam a namorar e vão morar juntos, né? E ali pela lei, depois de 3 anos, conforme a lei dos homens, conforme a lei da nossa nação, depois de 3 anos, se eu não me engano, este casal se torna e é reconhecido como casado, como marido e mulher. E então tem as separações, né? Ou filhos e se separam, e aí casa com outro, ou seja, se relaciona com várias outras pessoas, e essa pessoa então vem para a igreja, e aí já está ali já morando junto. O que a Bíblia diz sobre isso? Na verdade, o que Jesus fala sobre esses conceitos? Outros, ao estarem se relacionando sexualmente, se juntarem, a Bíblia chama isso de amaziamento. Um relacionamento sem a bênção de Deus. Também Jesus, no tempo de Jesus, mesmo naquela época, percebeu-se que já havia situações que vinham ocasionar, basicamente, questionamentos a respeito de relacionamentos de casados ou de amaziados que ali se encontravam. E então aqui no Sermão da Montanha, que eu sempre digo que é uma das doutrinas, né? É o ensino mesmo de Jesus, a palavra dele, o que ele ensinou do Evangelho para que nós pudéssemos seguir. Claro que tem várias outras partes, mas aqui no Sermão da Montanha nós podemos detectar partes coerentes de relacionamento, de dízimo, de oferta, de perdão, de oração, de jejum, de como proceder, de como ajudar, de como ofertar, de como servi-lo e também de como se relacionar. E é nesse contexto que Jesus, quando é indagado, e ele é indagado um pouco antes, basicamente no versículo 12, se eu não me engano, no versículo, acho que 17, ele fala assim, ó: não penseis que vim revogar, tirar, cancelar a parte da lei que era a Bíblia, ou os profetas, os livros proféticos. Não vim fazer isso, eu vim cumprir a lei. E porque essa verdade digo, até que o céu e a terra passem, nem um ir ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E Jesus então estava cumprindo a lei. E aí ele fala: aquele pois que violar um destes mandamentos da lei, que é o Antigo Testamento, posto que dos menores, e assim, ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram os que estavam transmitindo a palavra, eram os responsáveis pela lei, pelas escrituras sagradas daquela época, e ele utilizava-se da lei para ter vantagens, e muitas vezes ensinava de maneira errônea, mesmo contrário ao que a palavra dizia. Então Jesus traz esse termo, e ele começa dizendo assim: olha, ouviste o que foi dito pelos antigos. Quem era esse antigo que Jesus queria dizer? Quem foi que falou e eles escreveram? Ou foi escrito por alguém? Ouviste, ele falava de Moisés, o que Moisés trouxe, e Moisés trouxe a lei debaixo da vontade do próprio Deus e Pai, e ali é colocado, inserido e ensinado aquele povo, e aquele povo vive para a lei. E agora Jesus se coloca: ouviste o que foi dito aos antigos, tal coisa, e ele coloca o exemplo da lei, e dentro disso Jesus agora diz: eu, porém, vos digo. E essa palavra eu é o mesmo termo a qual o próprio Deus Pai se manifestou a Moisés
quando Moisés chegou e a sarça ardente estava no deserto, e ele falou: diga ao meu povo que eu sou o eu sou. Amém, irmãos? É o mesmo termo original, essa palavra de Jesus. Por isso ele diz: eu, porém, vos digo. Ele está dizendo o mesmo termo do eu de Deus. Ele agora se coloca na mesma situação e a comparação diante do que Moisés trouxe. E ele se compara, pois Moisés era tido como profeta maior, e ainda é para os judeus ortodoxos. Ele é tido como profeta maior. Eles acreditam que que o Cristo, o Messias, não chegou ainda. Eles aguardam a vinda do Messias. E nós cremos em Jesus Cristo como o Messias vindo da parte do Senhor. Amém, irmãos? E aí eles vão acreditar até vir o falso Messias sentar no templo, que já está tudo preparado para acontecer. Jesus virá. E aí entramos na tribulação. Mas o que a palavra do Senhor diz aqui através de Jesus? No versículo 27 ele fala novamente. Jesus começa a dizer várias comparações da lei e do que agora ele estava ensinando para o povo dele, para a igreja, para aqueles que vão segui-lo. E ele diz assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos. Ou seja, ouviste o que Moisés disse, ouviste a lei maior de Moisés: não adulterarás. Muitas vezes os jovens têm essa dúvida: o que é adultério? O adultério é quando um casal casados, um destes causa infidelidade ao seu cônjuge. Isso é adultério. Ele se separa do corpo daquela pessoa e se contamina, causa impureza sexual com outra pessoa, que não é sua esposa ou seu marido. Isso é adultério. Ele rompe espiritualmente o que Deus uniu, a bênção a qual Deus tinha dado. E o adultério é algo que qual Jesus condena, a qual o Apocalipse, muito bem claro, através do apóstolo João, diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. E aqui a palavra do Senhor diz assim: ó, eu porém vos digo. Ele falou: ouviste o que foi dito através de Moisés, não adultério. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e a intenção deste foi impura, de cometer pecado, adultério com esta, de desejá-la, na verdade este já está cometendo este pecado. E aí, irmãos, é algo muito mais difícil, é algo muito mais duro, é algo muito mais profundo. Por isso nós temos que evitar, porque a juventude, a força do ser humano, do homem, da mulher, em sua plena juventude, ele traz um exponencial, de beleza, de físico, a qual pode atrair o outro. E a pessoa olhar para aquele que está ao seu lado e não mais amar. E aí por isso que nós temos o cuidado de dizer que devemos amar, buscar a pessoa certa. E aí muitos começam a desejar no seu coração, e já começa a incidência do pecado do adultério, porque as coisas ruins começam no seu coração, diz a palavra. E ali começa a fermentar, a ponto de trazer a existência. Tiago diz bem claro, que a concupiscência, o desejo da carne, ele fermenta e traz ao coração, e ela manifesta-se quando nós vamos ao ato praticado, mas já pecamos. Que deixamos essa carne vencer o espiritual. Então Jesus diz: olha, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher ou para um homem, sendo casado, sendo casada, e ter intenções de relações sexuais com aquela pessoa, este já está em pecado de adultério. Pastor, como vencer isso? Luta. Não olhe, evite, ore, repreenda. Não deixe a concupiscência chegar no seu coração, porque ele vem como setas, ou como flechas, ou como tiro, vou usar o termo de hoje, pá, que de repente acontece, e ele vem numa velocidade tão grande e tenta emplacar em nossas vidas. E o que eu e você tem que fazer? Não permitir que ele desça e chegue ao coração. Amém? Repreendendo, saindo dessa circunstância. Se eu permitir, e eu olhar, e eu
permanecer fitando os olhos e permanecer querendo aquilo, a concupiscência, o desejo da carne vem e habita em mim e eu começo a permanecer no pecado. Eu já gerei o pecado. Por isso a importância de não permitir isso acontecer. E aqui a palavra diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. O que é arrancar de tua vida, meu irmão? Olhar, e o olhar começa a desejar. Você já entrou, já passou numa vitrine feia e desejou aquela roupa que estava ali na vitrine toda feia? Sim ou não? Você passou num restaurante, por acaso, com a placa de uma comida estragada? Já ou não? Você passou num shopping e viu aquele shopping bem feio ali, estragado, para que as pessoas entrem ali? Não, por quê? Porque o visual nosso é algo que chega ao nosso coração. Você vai passando numa vitrine e aí tem uma roupa linda, um manequim bem vestido, algo que te encanta, um relógio, uma joia, uma roupa, um tênis, um sapato, um calçado, e você olha e fala: nossa, que bonito! Você deixa chegar até você, e aí você pensa e calcula. Alguns calculam, eu sou assim, eu calculo tudo que eu vou comprar. Nossa! Muitas vezes nem estamos precisando tão necessariamente daquilo, mas o consumismo que habita em nós hoje, ao vermos na vitrine, vem até nós através do nosso primeiro olhar. Você passa na frente de um restaurante, aquela placa de uma comida bonita, um lanche lindo, bonito, é o primeiro convite. O segundo convite vem pelo sentido do olfato, né? Você vai passando justamente por volta de 12:30, né? E aquele cheiro vem e te toma. Ontem eu falei com um amigo meu lá da Bahia, ele postou no status dele um escondidinho de carne do sol, né? Escondido, quando eu estive lá agora em janeiro, ele falou: pastor, vou estar abrindo aqui um restaurante e tal, só comida assim, típica daqui, comida daquela maneira. E ele foi falando, falou: ô Henrique, que bom, faça mesmo, que está precisando de um lugar assim. E aí eles postou através de um cliente que recebeu, e ela filmou toda, né, ela recebendo e ela abrindo aquela, né, tipo uma marmitinha assim de... Quando ela abriu aquilo ali, aquele queijo quentinho subindo assim, e ela abrindo e cortando, e aquela carne por dentro, falei: meu Deus do céu, né? Na hora eu senti o gosto descendo aqui, o desejo. Aí minha esposa estava do lado, eu mandei mensagem para ele, falei: rapaz, quando estiver aí, com certeza você vai preparar um escondidinho desse para mim. E ele chegou e respondeu: olha, tem escondidinho, tem não sei o que de camarão, tem isso, tem bobó de camarão, tem... E começou a falar as comidas. No mesmo instante que começou a falar, eu comecei a trazer no meu pensamento. E minha esposa falou: ô glória, ô bênção, né? E aí eu já mandei resposta para ele, eu falei: com certeza estaremos aí e seremos seu cliente, né? Ou seja, amados, nós somos aquilo que estamos vendo, sentindo. E muitas vezes o pecado ele chega dessa maneira. O pecado não vai chegar para você de qualquer jeito. O adultério vai começar em algo ou alguém que te traz algo que te agrade. E aí começa pelos olhos, começa pelo seu sentido de ouvir. Um dia que o casamento teve uma discussão, uma briga muito feia, e um saiu do quarto e foi dormir na sala, ou vice-versa. A mulher, o homem falou: não, você não vai dormir no quarto, tranca o quarto e deixa o outro lá de fora. O marido não começa a trabalhar. No outro dia, pela manhã bem cedo, chega uma cliente ou um cliente, e aquela pessoa é agradável, te faz sorrir, te faz esquecer as situações. E ao primeiro olhar, você acha a pessoa interessante. E aí começa a conversar. E em vez de cortar, em vez de tirar, em vez de aniquilar, afastando da sua vida, você permite aquela intromissão. Porque o diabo prepara, irmãos. Algo que a mulher faz e o marido não percebe. E ela faz a sobrancelha, ela pinta o cabelo, ela faz a unha, coloca um batom novo, coloca uma roupa nova, faz uma produção para que o marido enxergue, mas o marido chega cansado, exausto, e muitas vezes está tão debilitado fisicamente, emocionalmente, no seu pensamento, na sua mente, que ele não percebe. Ou mesmo porque a paixão, o fogo inicial do namoro passou. E aí ele chega em casa: oi, ela fala: cadê a minha comida?
Tá pronto minha calça? Onde tá não sei o que? Começa a discussão. E ela fala, você nem percebeu o que eu fiz para você. E ela fica magoada, ferida. E no primeiro momento que ela sai para um outro local, alguém chega e fala, nossa, você fez a sobrancelha. Isso ficou muito bonito. Desculpe, é com respeito. O diabo nunca vai mostrar que ele vai vir para invadir, tomar, destruir a vida, o casamento. E um casamento é um propósito do Senhor. Por isso Jesus traz, não apenas no Antigo Testamento, ele confirma que não deve se adulterar, ou seja, nem permitir que chegue ao teu coração, porque no momento que chega ao teu coração você começa a abrir para que o maligno entre, para que o maligno habite, para que o maligno venha sobre a sua vida. E é isso que eu e você temos que estar atentos. A palavra do Senhor diz bem claro que o ladrão, ou seja, o diabo, que é o ladrão, só vem para três coisas: roubar, matar e destruir. Ele não vem para brincar com o seu casamento, ele não vem para brincar com sua vida, ele não vem para estar ali te ajudando, ao contrário, ele só tem um objetivo: matar, roubar e destruir, os três em si. Ele vem matar a tua fé, ele vem roubar teu ânimo de buscar a Deus, ele vem destruir toda a tua comunhão com o Senhor, matar, roubar e destruir. E um casamento destruído, eu sou filho de um casal que foi destruído pelo relacionamento sexual, pelo adultério. Não é fácil para os filhos, mas se tornou normal. A pessoa já pensa assim, eu vou casar, se não der certo eu separo. Algo que o diabo já colocou, irmãos. E a pessoa, antes de entrar, antes de se entregar a um relacionamento diante de Deus, debaixo da bênção do Senhor, um relacionamento que ele está proposto e ela está proposto a assumir diante um do outro, diante das pessoas, diante de Deus, no coração eu estou dizendo, se não der certo, eu separo. De vez em quando ainda pega uma sogra boa. Meu filhinho querido, meu amado, se sua mulher não fizer isso para você, a casa da mamãe sempre vai estar aberta. E a mulher faz algo para o filho e a mãe faz tudo para poder atrapalhar o filho, o relacionamento do casal. E ele permite. É cômodo para ele. Eu vou brigar com minha mãe? De jeito nenhum, não posso brigar. E fica no meio dos dois, e a mulher briga, e a mãe briga, e ele fica dividido entre os dois amores: o amor materno e o amor de um homem para uma mulher. Por isso temos que entender, amados, estamos falando sobre família, nós temos que entender o que Jesus pensa sobre o adultério. Jesus é contrário ao adultério. É interessante que a palavra do Senhor diz assim, olha, se tua mão direita te faz tropeçar, corta. Ele está falando sobre ações. O olho que olha e a mão, aquilo que vai agir, que vai trabalhar, que vai colocar em prática. Ele diz bem claro, olha, se tu olhar e desejar, já pecou. Se você agir, consumou ainda mais o pecado, realizou de maneira escancarada. E aí temos visto hoje pastores, homens que foram usados por Deus, homens que defenderam a palavra do Senhor hoje. Ah, pastor, isso é retrógrado. Não, isso é palavra, isso é Bíblia, e a palavra de Jesus não vai mudar. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu não posso estar aqui para agradar a mim, eu tenho que estar aqui para agradar o meu Senhor, e é isso que eu tenho que trazer para as pessoas. Ah, pastor, mas eu sou num casamento de adultério, eu vim assim e falei, irmão, me perdoe. Nós já perdemos não, né? A pessoa não se achegou a nós, não permaneceu conosco, porque não quis mudar, que era um casamento de adultério. Uma certa vez eu lembro bem claro, o rapaz estava bem no início da obra, 2010, não era, acho que um pouquinho mais, né? 2010, 2011, né, daquele casal. Entre 2010 e 2011, precisavam de pessoas para ajudar a tocar. O rapaz tocava teclado, guitarra, baixo, violão, bateria, um monte de coisa. Instrumentos de sopro. Falei, nossa, bem, que benção. E ele estava feliz na igreja. A palavra estava entrando. Eu falei, nossa, que casal abençoado, casal de jovens, né? Um casal novo. Era um pouquinho mais velha que ele, assim, uns 4, 5 anos. Mas ele devia ter uns 24, 23. Ela devia ter uns 28, 29.
né? Os dois ali na igreja, já se envolvendo, já indo para os cultos. E eu falei, olha, queridos, eu queria conhecer um pouco mais vocês, eu queria ir na casa de vocês. Eu nunca esquecerei disso, irmãos, quando eu fui na casa deles, para alicerçá-los, para conhecer melhor, para trazer para próximo, para começar a trabalhar em um discipulado, em um caminhar com essa pessoa, para ele permanecer conosco, para dali ele se levantar e ser usados por Deus. Quando começamos a conversar diante da mesa deles, ela falou, pastor, eu queria dizer algo. Eu fui casada numa igreja cristã por muitos anos, desde a minha adolescência, com um homem que é obreiro daquela igreja. E ele adulterou. E eu fiquei 2 anos separada daquele homem. Eu, sim, minha filha, pode falar. E ela foi e falou, porém nós voltamos, reatamos o nosso casamento. Mas um dia eu fui num estabelecimento aqui na cidade de São Pedro e vi fulano de tal, aquele jovem. Foi um dia que nós tínhamos brigado, tinha viajado, saiu e nós brigamos. Ela falou dessa maneira, eu nunca esqueço disso. E quando eu cheguei ali, que eu olhei, meu coração ardeu, os meus olhos, não consegui tirar os olhos de cima desse rapaz. E ele olhava e me atendia com uma maneira tão maravilhosa, que no outro dia eu fui lá comprar sem precisar comprar. E aí começamos a conversar. E nesse período eu comecei a me relacionar com ele. Como eu tinha muito problema no meu casamento, eu então saí de casa e pedi o divórcio. E hoje estou com ele. E ele tinha dito, antes dela, que queria se batizar conosco. Naquele instante, irmãos, eu peguei a palavra e trouxe para ela a única palavra que eu poderia dar. A palavra que Jesus disse: não adulterarás. Olhei para ele e falei: querida, desculpe, o seu marido ainda quer você? Sim, ele não assinou o divórcio. Ele quer voltar comigo, diz que me perdoa e que eu volte para o lar. Eu olhei para ela e falei: não terá sucesso o relacionamento de vocês dois. Você e esse jovem estão em pecado de adultério. Nunca esqueço, ela abriu o olho desse também para mim, olhou para mim, dizendo assim: não vou aceitar isso. E eu falei, abri a Bíblia e li para ela: Jesus não aceita. Meu filho, eu não posso te batizar, porque você, para aceitar a Cristo, se você aceitar a Cristo, você tem que deixar esta mulher que não pertence a você. E ela me olhava mais com aquele olhar de raiva. E eu, com muito amor e cuidado, falei: meu Deus, que situação. E eu e minha esposa, Matheus era pequenininho, né? Eu nunca esqueço. Eu olhei para eles e falei assim: eu não posso sair daquilo que a Bíblia, através de Jesus, diz. Você está em pecado de adultério, seu marido está lhe perdoando, você é casado, foi casado na igreja há muitos anos, está com esse rapaz. 9 anos. Né? 9 anos ela foi casada. 9 anos ela tinha sido casada com aquele homem. Por mais que passasse quase 2 anos separados, mas voltaram. Estavam na igreja. E um dia de discussão, de briga, o diabo prepara esse lado. Saímos dali, só faltou ela nos botar para fora. E eles não voltaram mais na igreja. Nunca esqueçam, amados. Anos depois, nem foi 2, 3 anos depois, ela já estava em bares com outros homens. E ele com outras mulheres. E aquilo que se dizia que era de Deus, que eles amavam, mas eu amo, pastor. Ela chegou a dizer: eu amo ele, ele me ama. Eu olhei para ela e falei: não terá sucesso. Você fez aliança com um homem na casa do Senhor, viveu com ele por muito tempo. A Bíblia diz: você está em pecado de adultério. Se arrependa. A grande coisa hoje que acontece no nosso meio é que as pessoas não se arrependem. O coração está endurecido, fechado à vontade do Senhor. E a palavra diz: também foi dito
aquele que repudiar sua mulher. Dê-lhe carta de divórcio. Moisés chegou a usar esse termo. Jesus explica por quê. Né? Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, a expõe e vai torná-la adúltera. Aquele que casar com a repudiada está cometendo adultério. Hoje as pessoas separam de qualquer maneira. E aí chega diante de nós na igreja e fala: pastor, vou casar, o senhor faz meu casamento. E a primeira pergunta é: você já foi casado? Ah, eu morei junto. Morar junto é amaziamento, não é casamento. Ah, porque a lei diz depois de 3 anos. É lei de homens, não é lei de Deus. Mais que a lei diga que vai fazer, a lei de homem, o contrato do homem, é contra a palavra de Deus. A única maneira que eu tenho de ir contra a lei dos homens é quando ela é contra a lei de Deus. Pois a lei de Deus é acima da lei dos homens. E nós, como igreja, temos essa postura. Ah, vai expor essa pessoa? Não. Simplesmente eu não posso expulsá-la da igreja de maneira alguma. Mas também eu não posso colocá-la em púlpito e trabalhar com ela na frente. Ela vai servir para homem, não para Deus. Porque o arrependimento é o anúncio de quem você serve. Quando você arrepende e deixa, você confessa Jesus. Começar de boca, estar na igreja, participar dos cultos não quer dizer que isso é de Deus. Ah, pastor, mas está ali, vai abandonar? Não. Aquele casal, depois eu tentei ligar, entrei em contato, ela bloqueou tudo, não falava mais comigo, ela ficou muito chateada. Mas eu não podia fazer nada, porque eu não estava ali para agradar a eles. Nós não podemos agradar as pessoas. Nós podemos tratar bem a todos, mas nunca negar a eficácia da palavra. Para finalizar, eu queria dizer aqui, em Mateus, novamente, é perguntado a Jesus. Mateus capítulo 19. Abra comigo, por gentileza. Você também que está em casa acompanhando. Lembra que eu falei sobre o motivo de repudiar a mulher? Lembra que eu falei que havia um motivo? Jesus disse que é por causa da dureza dos corações? Está aqui em Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esta palavra, versículo 1, 19:1, deixou a região da Galileia e foi para o território da Judeia, depois ou além do Jordão. As multidões o seguiam e ele curou a muitos ali. Versículo 3. Chegaram a ele alguns fariseus e o experimentavam para ver se Jesus sabia da palavra da lei, perguntando: é permitido, em outras traduções diz, é lícito ao marido separar ou repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, Deus Pai, desde o princípio, lá no Éden, o fez homem e mulher, e ele, o Criador, o Pai, disse, estava celebrando o casamento de Deus: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus novamente, depois de falar no Sermão da Montanha, quando chega na região da Judéia, é questionado sobre a mesma coisa, e ele volta a falar: olha, não ouviste o que a palavra fez, o que aconteceu no princípio, qual é o fundamento de Deus? Que Deus não vai mudar o seu princípio. Ele uniu o homem e a mulher, e o que Deus uniu, não separe o homem. De modo que já não são mais dois, são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe: então, por que mandou Moisés? Novamente voltou Moisés. Por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles estavam dizendo assim: olha, eu não me dei bem com ela, a gente tem dificuldade de relacionamento,
A gente não consegue se dar mais bem. Então vamos divorciar. E Moisés permitiu. E foi o mesmo questionamento. Na verdade, a mesma coisa que Jesus falou lá no capítulo 5, no capítulo 6, no Sermão na Montanha. 5, perdão. Aqui diz, versículo 8: respondeu-lhe Jesus: Moisés disse isso por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Os princípios de Deus não podem ser mudados. Mas a dureza do coração que há em nós, por causa do pecado, por causa da falta do perdão, por causa do amor ao próximo, essa dureza bloqueia nós vermos a ação de Deus e a verdade que é a palavra do Senhor se realizar em nossas dificuldades. E essas dificuldades que nós temos de enfrentar, muitas vezes nos conduz a quê? A endurecer o nosso coração, a não liberar perdão, a não se submeter não à pessoa, mas à palavra de Deus, que é acima de todos nós. E isso faz com que nós começamos a ser maleáveis, porque eu vivo isso, eu não posso suportar até o resto da minha vida isso. Então por que você casou? Por que você teve essa escolha? Você não namorou antes para conhecer? Não noivou antes para saber e identificar isso? Não buscou a Deus para que Deus te orientasse e desse graça e sabedoria para saber que não era essa pessoa? A palavra diz: eu, porém, vos digo, novamente ele se coloca acima de Moisés, que era o Deus vivo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, porque ela traiu ou ele traiu, e ele fala mulher porque eram homens que perguntavam a ele, e casar com outra, comete adultério. Observe que no outro, ele fala da mulher, aquele que repudiar sua mulher por qualquer motivo, e alguém que vier a casar com essa mulher, comete adultério com ela. Agora vieram outros homens, fariseus, e perguntam para Jesus, e Jesus fala: é a dureza do coração, é o pecado que está na vida de vocês, vocês não enxergam, o coração endurece, e algo acontece. E ele começa a dizer: se você repudiar sua mulher, e a causa não for a relação sexual ilícita, e você casar com outra mulher, comete adultério. Agora ele traz a resposta direta para o homem: olha, se você repudiar e sua mulher casar com outra, ela está em adultério, lá no capítulo 5. Agora no capítulo 19 ele fala diretamente para o homem: se você casar com outra, repudiar ela para se juntar com outra, para casar com outra, você está também em adultério. O que Jesus pensa sobre adultério e divórcio? Ou a morte, ou um adultério causado que você perdoe e ela não queira voltar. Aí você está livre. Pastor, como lidar isso na igreja? Irmãos, uma vez eu levei isso num grupo de pastores lá do Ministério Batista Ágape, há uns anos atrás. E a questão que todos nós tomamos debaixo da palavra de Deus foi a mesma: ou morte, ou adultério e ela não queira, mesmo você perdoando, permanecer com você. Aí você está livre. O demais, não dei gênio com ela. Jesus não aceita. E se Jesus não aceita, e Jesus habita em nós através do Espírito Santo, e nós somos, estamos caminhando para a glória com Ele, eu também não posso aceitar a ação desse pecado. Quando eu falo a ação desse pecado, é o que? Permitir que essa pessoa seja o meu pastor, se ele está em adultério. Largou a esposa e casou com uma outra mulher. O que dizer sobre isso? E hoje nós temos visto muito isso, hein, irmãos? Muito. Mas porque ela é isso, porque ela é aquilo, mas viveu 20 anos com ela, viveu 10 anos com ela, tem tantos filhos com ela, e de repente larga ela, e sempre é assim. Depois de uma idade mais madura, por uma jovem de 20 anos mais nova que ou 10 anos mais nova. Se você está lembrando de alguém, me perdoe, meu irmão.
Não é para você lembrar só dessa pessoa, é para você saber que a realidade está acontecendo. E muitos pegam outros textos da Bíblia e querem colocar, irmãos, em nome de Jesus, entenda, Ele é o nosso Senhor. E nada, nada pode ser além da palavra dele. Não há outro meio termo. A separação só se dá por dois motivos: morte ou adultério pelo cônjuge. Não tem como. Esse é a doutrina, o ensino de Jesus. E é isso que nós cremos como pastores, como Igreja Batista Seminário Ágape. Se você tiver outra opinião sobre isso e quer me mostrar, amém, nós receberemos. Por que eu falo isso? Porque o vídeo vai para o YouTube, para o Facebook, e várias pessoas podem vir e querer dialogar. Se quiser, meu amado, estou livre e aberto para marcarmos um encontro, e eu quero que você me mostre que há outro meio de separação a não ser este, que Jesus disse. Amém? Pois no Evangelho, que é a palavra de vida de Jesus, que é a doutrina de Jesus, eu tenho encontrado base apenas para isso. Pastor, aconteceu em sua família? Aconteceu. E o que o Senhor disse? Lute até o fim, até onde der. E lutou até o fim, até o ponto que a pessoa falou, não quero, e se relacionou com ele. Na verdade já estava se relacionando com ele. E eu pude fazer o quê? Instruir na palavra e agora falar, você está livre, meu querido. Você está livre. Não é de novo. Eu só falei isso. Você escolheu uma pessoa que não te quis, que te abandonou, te adulterou, está com outra, que separou de você. Ah, porque ele fazia isso, porque ele agredia assim, porque ele falava tal coisa. Me perdoe, minha filha. Ah, porque no Antigo Testamento teve. A pessoa vai achar várias brechas para confundir a mente, porque essa é a vontade do diabo. Mas quando eles casaram na igreja, a união foi feita diante de um homem de Deus, que é a representação de Deus Pai, quando casou Adão e Eva. Pois o primeiro casamento, e isso não vai mudar, é um princípio estabelecido por Deus antes da geração da morte, do pecado ser gerado em Adão e Eva. Porque até então não havia pecado. No Éden não tinha pecado, até o momento que eles desobedeceram. Não tinha. Então Deus os casou, os abençoou. Por isso que quando o homem e a mulher se relacionam sexualmente, depois do matrimônio, depois da bênção, não há pecado. Antes disso é fornicação. Se juntaram, é amaziamento. Então, se você está junto, ama essa pessoa e acha que até o final da vida, e crê, vai até chegar ao final com ela, ou com ele, por que não vir e nós fazemos o casamento? Já fiz casamento dentro da minha casa, na minha sala, lembra aí? Casa do meu pastor tal. Você ama? Ama. Vai ficar até o fim? Você ama também? Tem algum problema? Não, pastor, então vamos casar vocês. Olha, vamos fazer uma festa lá em casa. Fizemos um bolo, a pastora fez um bolo, eu trouxe um salgado, trouxe um refrigerante, aí eu já fui no cartório, peguei os dados ali, e eles moravam juntos há 4, 5 anos, estavam juntos, já querendo ter outros filhos, mais coisas na vida deles. Falei, por que não casar? Por que não receber logo, né, a saída do amaziamento para o casamento de Jesus? Jesus pensa que adultério não pode existir. E que divórcio é da dureza do coração do homem. O princípio de Deus é a união da mulher e do homem com Jesus. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, amados. Aleluia. Desculpe hoje é a palavra de estudo da família. Estamos estudando vários textos que refletem no lado familiar. E estamos no propósito do ano de Josué 24:15, que diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De novo, tá fraco, mas bastante gente aqui, vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa é a nossa vontade, servir ao nosso Deus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos hoje e sempre. Vão em paz, em nome de Jesus. Feche suas mãos e declare: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até domingo às 19h30, em nome de Jesus.